Olá, começa agora pela TV Câmara de Araçatuba o programa Identidade Pública. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Hermenegildo Nava, o Dr. Nava. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Identidade Pública. Prazer é sempre meu poder participar desse programa. Tem sido um sucesso, reconhecidamente um sucesso na nossa cidade e aonde ele é alcançado. Doutor Nava, o senhor nasceu na cidade de Buritama e seguiu uma carreira profissional aqui na região de Araçatuba. Como foi a sua chegada até o nosso município? Veja bem, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu praticamente tive um emprego único, foi trabalhar como auxiliar de cartório. E aos 18 anos eu iniciei a faculdade em São José do Rio Preto, onde eu permaneci por 6 meses. Depois, em virtude de uma proposta melhor, eu fui para Jundiaí, também trabalhando em cartório, e depois de Jundiaí fui convidado por um juiz de direito que me conheceu. Eu tinha 16 anos de idade, e aí eu fui para São José dos Campos, onde eu concluí minha faculdade na Fundação Vale Paraibano de Ensino. E depois eu prestei concurso para delegado de polícia, fui delegado de polícia por quase 3 anos, em seguida ingressei no Ministério Público do Estado de São Paulo e escolhi a minha primeira comarca como titular, a cidade de Guararapes, onde fica na nossa região, também próximo de Araçatuba e de Buritama, minha terra natal. O senhor tem um gosto especial aqui pela região de Araçatuba? O que o atrai tanto aqui na região? Sim, eu me identifico bastante com Araçatuba e região. Essa região assim, bastante interiorana, um pessoal simples, muito amável, receptivo, né? A gente sente o calor, o carinho do povo de Araçatuba e região. Então é muito gostoso morar aqui em Araçatuba e conviver com a cultura da nossa região. Logo no início do nosso bate-papo, a gente percebe que o trabalho fez parte de uma rotina considerável assim, da sua vida, e eu queria saber exatamente se isso ajudou na sua formação profissional. Afinal de contas, o senhor começou a trabalhar aos 12 anos de idade, e antes disso também já ajudava a família no campo, não é isso? Como é que foi essa trajetória e como que o senhor, quando olha para trás, assim, como o senhor se sente depois de ter ocupado, como o senhor mesmo disse, ter trilhado na carreira do direito, ter sido promotor também de justiça e agora um dos advogados mais notabilizados aqui do município? Bom, veja bem, eu me considero uma pessoa assim realizada, apesar de só vou fechar questão sobre as minhas realizações e de trabalhar quando Deus me recolher. Mas meu pai, minha família é uma família de origem humilde, bastante simples. Em Buritama a gente morava num bairro e meu pai era dado ao trabalho da lavoura. E eu já com meus 8 anos de idade, até os quase 12 anos, eu ia com meus pais à lavoura, ajudar meu pai, até que aos 12 anos de idade eu fui visionário. Eu tive a visão de que se eu continuasse na lavoura, talvez eu não seria tão próspero na minha vida, um futuro melhor. Eu não poderia talvez constituir uma família com mais tranquilidade financeira e até cultural. Isso não menosprezando as pessoas da lavoura, que a gente tem um carinho especial. Então eu, aos 12 anos de idade, eu fui procurar emprego na minha cidade e fui contratado, e daí por diante eu só tive boas informações, convivendo com pessoas que sempre me orientaram para o dia do amanhã, para vencer, para ter um futuro melhor, e eu me prendi muito a esses ensinamentos. Eu tive convivência com cartorários, escrivães, com juízes, com promotores. E essas pessoas, como já estavam em patamares mais elevados,
elas sempre aconselham aquelas que querem vencer na vida, dando seus testemunhos, sua orientação de vida, e eu só peguei o que era bom. Só peguei o que era bom. Tão verdade que aos pouco mais de 12 anos de idade, eu já tinha me definido, eu já tinha me determinado que eu seria um promotor de justiça um dia. Entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito controlada, muito equilibrada, com os pés no chão. E claro que para seguir na carreira jurídica isso demandou bastante tempo dedicado aos estudos, né? E como o senhor conciliava essa vida de trabalho, afinal de contas com 12 anos, trabalhando num cartório, como o senhor conseguia exatamente conciliar essa vida profissional com as atividades na escola? Bom, eu com 12 anos de idade, eu tive que conciliar lazer, que a criança não pode ficar sem lazer, o adolescente não pode ficar sem lazer, trabalho e estudos. Mas eu tinha uma concepção de que eu teria que pautar a minha vida dentro de uma disciplina regrada, sob pena de não conseguir o meu intento, que era ser um dia promotor de justiça. Por conta disso, apesar de que fui uma criança e um adolescente muito levado, mesmo porque uma família humilde, dava amor, mas não orientava, não dava orientação de vida, e eu compreendo isso, eu tenho que entender isso, pela humildade da minha família, falta de cultura, então eu tive que aprender isso lá fora, e eu aprendi muito bem, e eu já com 12 anos de idade, eu ajudava financeiramente a minha casa, eu ajudava a minha família, e só praticava esporte aos finais de semana, quando eu não ia à lavoura, mesmo trabalhando e estudando. Então, quando eu tinha tempo, eu praticava esporte. Qual a sua modalidade preferida no esporte? Eu sou doente por futebol. Entendeu? Eu gosto muito de futebol. A minha maior inquietação, a minha maior tristeza, posso dizer, se é que eu posso dizer que houve uma tristeza, foi ter que parar muito cedo com o futebol. Porque eu, desde criança, eu sempre joguei futebol, era sábados, domingos, feriados, e também quando fazia faculdade, cursava faculdade, eu disputava campeonatos amadores em São José dos Campos. Então eu tinha uma atividade no esporte relacionada com o futebol de forma muito ativa, entendeu? Okay. Quer dizer que então no futebol podemos dizer que Araçatuba ganhou um excelente homem público? Até por conta da sua opção, né? Não teve como se dedicar à atividade de futebol, então se dedicou realmente à carreira política, à defesa dos interesses da sociedade. Veja bem, quando eu tive dizer, olha, para você ver o quanto eu sou muito determinado e concentrado, centrado. Uhum. Eu com 16 anos de idade, eu fui fazer um teste no América de São José do Rio Preto. Eu fiz um teste no América, me lembro muito bem desse detalhe, e fui aprovado como lateral esquerdo do juvenil do América. Porém, os diretores me chamaram dizendo o seguinte: você tem que deixar Araçatuba, você tem que vir morar no alojamento, e não sabemos se vai dar tempo de você estudar. E você tem que decidir isso rápido, porque na semana seguinte vamos começar um campeonato regional. E eu disse a ele que iria pensar. Eu fui para casa, voltei no treino da quarta, dizendo a eles que eu estava desistindo, porque os estudos para mim eram mais importantes. Então, eu deixei de seguir o lado do futebol, a carreira do futebol, porque eu me preocupava muito com os estudos. Eu aprendi que nós temos que estudar, porque o estudo ninguém toma, o diploma ninguém toma. O papel se desfaz, você perde o papel, mas o registro, a conclusão de seu curso fica sempre documentado. Então, isso é a forma que eu adotei para viver. Sabia que eu não poderia me envolver com brigas, futebol. Eu só me lembro de ter sido expulso uma única vez. Nunca fui de brigar dentro de campo de futebol, porque eu sabia que se eu me envolvesse com a polícia, isso iria ficar registrado nos meus antecedentes. Se eu tivesse um registro de antecedentes na polícia,
com certeza, o meu sonho de ser promotor de justiça, eu teria perdido esse sonho. Então, o planejamento sempre foi sua palavra de ordem, assim, desde a infância. Sempre, 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 sempre. Focar no objetivo. E graças a Deus, eu com muita luta, muito sacrifício, transpondo muitas barreiras dificílimas, eu consegui vencer. Eu com 21 anos de idade, eu fui nomeado diretor de um cartório oficializado. Eu cuidava da seção criminal da comarca de São José dos Campos, que hoje tem mais de 700 mil habitantes. Então, eu fui o primeiro diretor de cartório oficializado na cidade de São José dos Campos. E nas horas vagas, enquanto não batia uma bolinha, quando havia folga exatamente no trabalho, qual era exatamente o seu passatempo preferido? E continua até hoje? Como que o senhor tem um tempo assim para se dedicar a uma atividade cultural? Como é que o senhor ocupa suas horas vagas? Veja bem, na época eu morei em República, e quando eu não estava estudando ou trabalhando ou esporadicamente praticando esporte, eu tinha que estudar para concluir a faculdade. Senão eu não conseguiria tirar notas e concluir a faculdade. Hoje eu tenho uma vida bastante corrida, uma vida agitada. Às vezes eu fico 18 horas envolvido com a comunidade, envolvido com o meu escritório, envolvido com a Câmara. Então, às vezes, não sobra muito tempo. Mas quando eu me reservo, eu me recolho num feriado, eu não deixo de ler a Bíblia, ler livros que me ajudam a instruir, me orientar daquilo que eu leio na Bíblia. Então, essa, na verdade, é a leitura que eu mais dedico, são os livros relacionados com a Bíblia e a própria Bíblia. Além dos livros de direito, né, que isso daí eu assino revistas e leio periodicamente e não deixo de ler o jornal Folha de São Paulo, o jornal O Estado e os 2 jornais da cidade e, às vezes, a revista Veja, para me instruir. Ok, só para a gente fechar o ciclo do esporte, time de coração qual é? Veja bem, hoje eu não sou mais fanático, mas eu sempre fui palmeirense, né? Se o Palmeiras perder, se o Palmeiras ganhar, pouco assim me importa, não me preocupa isso. Eu fico muito atento quando eu assisto a seleção brasileira, quando eu ouço o hino nacional, me arrepia. Aí me comove, e aí eu entro na partida, eu participo da partida, e meu sonho ainda é assistir uma Copa do Mundo. Ok, este é a Identidade Pública que traz hoje como convidado especial o vereador Dr. Nava. Logo após o intervalo, a gente vai conhecer também aspectos relacionados à atividade profissional deste vereador, que se encontra na sua primeira legislatura, foi o segundo vereador mais bem votado nas últimas eleições, e realmente conhecer também o porquê da sua iniciação política aqui no município de Araçatuba. A gente volta já. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Estamos de volta com a Identidade Pública, aqui pela TV Câmara de Araçatuba. O nosso convidado de hoje é o Dr. Nava. O senhor se notabilizou também, vereador Dr. Nava, ao propor uma ação popular contra o nepotismo nos poderes legislativo e executivo no município de Araçatuba. Eu quero saber exatamente do senhor o que levou a combater essa prática aqui no nosso município. Veja bem, quando iniciou essa situação de nepotismo, isso ainda lá no Império Romano, que existia isso dentro do quadro papal, a situação era uma situação saudável, era uma situação decente, era uma situação disciplinada. Veja bem, no Brasil, vamos falar de Brasil, a situação ficou insustentável. Por quê? Nós transformamos uma necessidade, de repente, de ter um parente ao lado do agente político, porque é de extrema confiança, para tornar a situação de nepotismo como fonte de renda. Meio de vida. Meio de vida. Empreguismo, protecionismo, privilégios. Okay. E isso me deixou bastante incomodado. Porque quem pagava tudo isso era o povo, a verba pública. E eu, preocupado com isso, vendo Araçatuba, a minha cidade, aonde é o meu maior foco de preocupação, eu resolvi, por conta e risco, ajuizar essa ação popular visando acabar de vez com o nepotismo em Araçatuba. Para minha felicidade, a nível de repercussão em providência judicial, eu tive também a ação quando eu postulei o primeiro promotor de justiça na região a tentar a redução de número de vereadores. Naquela época ainda o Tribunal Supremo não havia decidido. Com essa movimentação social da ação para reduzir o número de vereadores, isso foi bater no Supremo Tribunal, porque o Brasil inteiro se movimentou nesse sentido, e acabou no que acabou reduzindo o número de vereadores. Com relação ao nepotismo, o Brasil começou a criar corpo, começou a se movimentar. O Poder Judiciário decidiu que não teria nepotismo, em que pese muita resistência de alguns desembargadores, de seus membros. O Ministério Público decretou o fim do nepotismo dentro da incorporação. Agora, estava faltando o Executivo e o Legislativo. Por conta disso, claro que foi uma medida ousada, porque ainda estávamos no começo, mas estou feliz. Foi difícil? Muito difícil, porque a resistência foi muito grande. Eu enfrentei poder econômico, eu enfrentei influências políticas, e eu sozinho, sem a participação de ninguém, sem auxílio de ninguém. O senhor chegou a ser intimidado em algum momento? Sim, eu fui intimidado por várias vezes. Além de intimidado, eu fui tentado à corrupção. Tentaram me subornar para desistir da ação popular. Muito dinheiro. Mas, graças a Deus, eu aprendi e vou morrer com essa conduta, com este caráter. O dinheiro não pode comprar a dignidade do ser humano. Então, eu resisti a todas e fui até o fim. Lutei até o fim, gastei dinheiro para que esta ação chegasse onde chegou. E graças a Deus, aí sobreveio a súmula vinculante e acabamos com o nepotismo em Araçatuba. Mas, mesmo com a súmula vinculante, ainda alguns políticos dessa cidade tentaram
burlar a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que estamos vivendo, neste particular, paz em relação ao nepotismo. E se você souber aonde há uma situação de nepotismo, vocês podem contar comigo. Encontre em mim um companheiro, um combativo a esta nefasta situação que eu não comungo, que eu não concordo e vou lutar até o fim para que isso nunca mais volte em Araçatuba, no estado de São Paulo, no Brasil, nos 3 poderes constituídos. Ok, já que o assunto também é política, eu quero também saber do senhor, no caso, doutor Nava, que o senhor fizesse resumidamente, relembrasse como foi a sua trajetória política, desde o momento que o senhor se interessou em fazer política até o senhor conseguir, aí depois da segunda tentativa, a sua eleição aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. Foi bastante trabalhoso. Como foi a sua campanha política até se eleger, sendo o segundo vereador mais bem votado? Tá, veja bem, tudo isso é muito conturbado, né? Porque nós temos a política e nós temos a politicagem. Eu sempre sonhei, quando me defini, que eu não queria me envolver com politicagem. Tá? Eu sempre me pautei da seguinte forma. Quando eu era cartorário, eu pensava em ser cartorário, apesar do meu horizonte ser Ministério Público, esperando um dia ser promotor de justiça. Quando fui delegado de polícia, quando promotor, eu nunca admiti influência política nos meus cargos. Nunca. Na minha carreira profissional, eu sempre cuidei bem da minha carreira profissional. Como promotor de justiça, eu fui promotor de justiça. Eu não pensava em ser vereador político, nunca pensei, nunca me preparei para isso. Apesar de que há 47 anos, meu pai foi suplente de vereador em Buritama, e eu tinha 6 anos de idade, e eu sei que ele assumiu a cadeira de vereador por alguns dias, mas eu nunca trouxe essa influência política para dentro do meu coração. Mas quando eu me aposentei como promotor de justiça, e aí eu estava com apenas 42 anos de idade, eu fui a convite ser procurador seccional da Fazenda Nacional, e depois eu decidi que deixaria este cargo, por várias circunstâncias, e aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para ajudar o povo, para ajudar Araçatuba, para ajudar a minha comunidade. E aí veio a ideia, eu vou concorrer a um cargo de vereador. Eu vou tentar ser vereador, porque eu sei que o vereador, se ele tiver um comprometimento, ele pode ajudar muito a sua cidade, ajudar muito o povo. E eu sempre frequentei bairros, eu conheço toda a situação de periferia, situação de favelados, situação de necessitados. Eu, quando promotor de justiça, eu levei quase 200 crianças a um parque de diversão, porque eu sabia que, como eu não tive dinheiro para frequentar um parque, me divertir, eu sabia que muitas crianças não tinham. E como promotor de justiça, curador da infância e da juventude, eu poderia proporcionar isso às crianças. Então eu já penso no povo há muito tempo. É a política cidadã. Política cidadã. Mas foi muito difícil. Eu encontrei algumas resistências, isso é natural, porque quando você é novato na política, você encontra um amigo, 10 inimigos, querendo derrubá-lo. Então eu tive que derrubar vários dragões, eu tive que enfrentar vários leões, mas graças a Deus eu pude também transpor todos esses obstáculos, essas barreiras. Tá? Eu só concorri 2 vezes. A primeira não fui eleito por 64 votos e agora tive essa grata satisfação de ser o segundo mais votado, com 3.806 votos, e eu devo isso a você, população, a você que acreditou em mim, a você que está acreditando em mim e que pode continuar acreditando,
porque enquanto estiver vereador, eu de tudo corresponder ao cargo que ocupo. Nosso tempo é extremamente curto. Queria que num minutinho o senhor pudesse resumir para mim, aliás, pudesse revelar para a gente. O senhor tem mais 3 anos aí como vereador para cumprir esse primeiro mandato de 4 anos. O senhor almeja algum cargo na mesa diretora? Não, eu sempre pensei em ser presidente da casa. Tá? E vou continuar percorrendo este intento. A minha vontade é também ser presidente da casa, porque é uma experiência, eu me sinto preparado para isso, principalmente por não ter sido presidente nesse primeiro período. Tem sido muito positiva a minha participação na mesa diretora. Eu acho que a cada dia que passa a gente aprende mais. Mas eu não sinto nada de não ter sido eleito. Aliás, eu quero aqui de público parabenizar a nossa presidente. Eu acho que nós fomos muito felizes em escolher a nossa presidente Edna Flor, que já tinha uma experiência na política, e hoje eu concluo que precisava ter essa experiência. Então, eu acho que nós acertamos colocar a Edna Flor como presidente. Ela está de parabéns, está fazendo uma gestão maravilhosa, ela está acima das minhas expectativas como presidente desta casa. Doutor Nava, muito obrigado por ter participado do Identidade Pública. Sempre será um prazer recebê-lo aqui em outras ocasiões. O prazer é meu e eu quero encerrar parabenizando o trabalho de vocês. Tem sido muito comentado, tem sido muito útil a nível de Câmara, a nível de população. Parabéns por isso, e quem agradece a participação sou eu. Obrigado. Dr. Nava participou hoje aqui do programa Identidade Pública, onde ele pôde contar um pouco da sua trajetória pessoal, sua carreira profissional como representante do Ministério Público, chegando a ser delegado também, e agora como advogado aqui na cidade de Araçatuba. E no próximo programa você vai acompanhar a trajetória de mais um vereador eleito aqui pelo município de Araçatuba. Muito obrigado e até a próxima.